metáfora predita por Davi, usando pastor e ovelha, para então expressar o cuidado, a provisão e o domínio que Deus tem sobre as nossas vidas. De fato, ele não só quer dizer para ele, mas ele fala como representante de toda a nação, pois esse é o desejo de Deus, cuidar de todos aqueles que ele escolheu pelo seu bel prazer. E essa metáfora, elas rodeiam toda a Bíblia, em diversos textos sagrados. Se você ler lá Salmos, de número 79, versículo 13, a Bíblia diz assim: nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente. Você lê lá Salmos de número 95, verso 7, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Então perceba que essa metáfora ela está em diversos textos da Bíblia, para então refletir o cuidado, o domínio e a provisão de Deus sobre aqueles que Ele escolhe. E o salmista Davi, quando direcionado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele compôs esse salmo, que é dito em hebraico Mismor le Davi, Salmos de Davi. Ele estava inflamado, direcionado pela presença de Deus, na fã de demonstrar sua grandeza, o seu cuidado e o seu domínio sobre aqueles que estão debaixo da sua proteção e da sua obediência. Glória a Deus. Quando você lê o Salmo de número 100, verso 3, ele diz: somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então tem sempre essa metáfora e essa alusão para refletir, repito novamente, porque se Deus está falando dessa forma, tem pessoas que precisam escutar. Reflete o cuidado, o domínio e a provisão de Deus sobre a sua vida, uma vez que Ele te escolheu pelo seu próprio decreto. Deus, então, quando nos escolhe, Davi percebe que toda a estrutura da escolha de Deus está depositada na mão dele para prover e dispor para a vida daqueles que estão debaixo da sua obediência. Quando ele começa então o Salmo número 23, ele diz que o Senhor é pastor dele. Esse mesmo Senhor é pastor. Perceba que a Bíblia está usando duas palavras diferentes: Senhor e pastor. E eu fiquei meditando, por que ele não poderia ser só pastor ou só Senhor? Ele é Senhor de Davi, e esse mesmo Senhor, ele determina, ele prediz como também o seu pastor. Se nós formos observar, quando então Micaías é chamado por Acabe, mesmo não profetizando aquilo que ele queria ouvir, Acabe diz: não, Micaías nunca profetiza aquilo que eu quero ouvir, sempre ele profetiza contra mim. Se você ler o capítulo 22 do primeiro exemplar dos Reis, versículo 14, Micaías faz uma alusão da revelação, dizendo justamente isso. Ele, como Senhor e pastor do seu povo, ele começa a ter a revelação de Deus que o povo estava disperso pelo monte, sem pastor e sem Senhor. E aí eu perguntei a Deus: por que Senhor e pastor? Porque como Senhor, Ele é o dono da sua vida, e como pastor, Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que te direciona, Ele é aquele que te leva pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Então você perceba que quando Moisés quer ir, e Deus diz para ele: olha Moisés, eu não vou com esse povo, a minha presença não vai com eles. Aí Moisés disse: não, Senhor, me faça-me conhecer o seu caminho, o deles. Deus então revela o caminho para ele, só que Deus diz o seguinte: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porém como Senhor eu não fui perfeitamente conhecido. Porque Deus estava dizendo para Moisés que ele ainda não era Senhor daquele povo,
pelo simples fato de ele não ter o domínio total daquela vida, por conta dos caminhos que eles decidiram servir durante o período em que peregrinou em toda a terra. Quando Deus diz que Ele é Adonai, Ele é Senhor da sua vida, Ele está dizendo que governa todo o teu ser, Ele domina todas as áreas da sua vida, porque Ele te conhece por dentro e te conhece por fora e tem o melhor para você. Quando Davi diz que Ele é o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, a gente tem a ideia materializada de que se Deus é o meu pastor, nada vai me faltar. Então eu começo a atribuir esse texto às bênçãos materiais que eu vou alcançar em Deus, por Ele ser meu Senhor e meu pastor. É um equívoco, irmãos. O texto original em hebraico não diz isso, não são provisões de vitórias literárias e materiais a princípio, não é. O texto em hebraico diz Adonai, Roilo Exá. A expressão diz, Ele é meu pastor e de nada tenho falta, refere-se a Ele mesmo. O indivíduo Davi, quando está atribuindo a Deus esse salmo, ele está dizendo, o Senhor me preenche, o Senhor é suficiente para a minha vida, o Senhor é tudo em mim, eu não tenho falta de nada. As bênçãos materiais, as vitórias visíveis não são comparadas e nem equivalem à sua presença constante em mim, como o Senhor de que não me deixa faltar a sua poderosa presença. Glória a Jesus. Louvado. Davi está dizendo, o Senhor como meu pastor, não tenho falta da sua presença. O Senhor me preenche mais do que coisas. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. A igreja precisa ter esse sentimento que coisa não é maior do que a presença de Deus. Louvado seja Deus. Davi está dizendo, eu poderia ganhar tudo, aleluia. E o próprio Cristo disse tudo isso no Evangelho. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adonai, Roilo Exá. O Senhor me preenche com a sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O mais que vitorioso não é aquele que conquista diversas bênçãos materiais constantemente. A gente não fala isso? Meu irmão, o irmão está prosperando. Deus está abrindo a porta para aquele irmão. Porque começamos a ver as bênçãos materiais visíveis e palpáveis. Aquilo dá uma alegria, isso é fato. Mas também corremos muito perigo. Porque o texto que está lá, em Romanos capítulo 8, do versículo 31 a seguir, a Bíblia diz, o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por nós. E ele começa a gerar uma série de questões, mostrando o sacrifício de Cristo por aqueles que estavam em pecado, que somos nós. Aí mais abaixo ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. O mais do que vencedor é aquele que está guardado num constante amor de Deus, com intimidade, preservando a sua presença em si, e não aqueles que conquistam muitas bênçãos materiais, como tentam ensinar a nós. Glória a Deus. O que Davi está querendo dizer? Que a presença de Deus é suficiente, é melhor, é mais profunda, dá mais alegria, preenche mais, é maior, é grande, é poderosa. Louvado seja Deus. Por isso que às vezes nós batemos aqui constantemente nessa tecla. Irmão, não venham para a igreja querendo só bênçãos materiais. Venham para a igreja para estreitar o relacionamento com aquele que é todo poderoso na terra. Glórias a Jesus. Glória. Davi está demonstrando para Deus com palavras inspiradas, dizendo, o Senhor é suficiente para mim. Aleluia. Eu não tenho falta de nada. Sabe por quê? Se a presença de Deus te preenche, as coisas dessa vida passam a ser supérflua, mas necessária, mas não são prioritárias na vida daquele que prioriza a presença de Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, se nós tivermos esse sentimento de entendermos que Ele é tudo em nós, que a presença de Deus em nós
É algo tão lindo, mas tão maravilhoso, que você vai desfrutar de uma paz e de uma alegria que o mundo jamais vai te oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Por que tem pessoas agora depressivas, com problemas psicológicos, problemas físicos e espirituais? Porque depositam as suas esperanças nas coisas desta vida, porque estão presos aos valores dessa terra, enquanto o salmista vem nos ensinar que os valores dessa vida não preenchem. João já dizia que tudo passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as suas palavras que não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. E Glória às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu estou seguindo um evangelho diferente desse povo? Porque a gente se preenche com coisas superficiais, irmãos. Nós colocamos no nosso coração prioridade que não vai nos gerar crescimento e alegria de estarmos na presença de Deus. A expressão nada vai me faltar é a totalidade do domínio divino em minha vida. Eu não tenho preocupação se eu vou comer, se eu vou beber, se algo de bom ou de ruim vai vir, porque eu estou guardado nele. Aleluia. Aleluia. Eu estou sendo preservado por ele, pois a presença dele está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele Glória a diz: Deus. deitai-me faz em pastos verdejantes. Glória a Deus. Irmãos, você vai ouvir algo muito especial. Eu sei que nós, às vezes, deixamos esse salmo aberto na nossa casa. Um dos salmos mais lido pela humanidade é o Salmo 23 e o 91. São salmos de extremo desconhecimento por aqueles que às vezes recitam. Porque na verdade este salmo nos coloca 100% na dependência de Deus e na obediência da provisão dele. Fazendo uma metáfora usando um pastor e uma ovelha. Você veja, ele guia em pastos verdejantes. Se nós formos pegar a literalidade de um pastor e de uma ovelha, que essa é a metáfora predita por Davi, nós teremos ensinamentos transcendentes. Porque a ovelha é um animal ingênuo, a ponto de ela não conseguir discernir o tipo de alimento que ela própria deve se alimentar, sendo necessário o pastor identificar o alimento, se é fresco, novo e na hora, e direcioná-lo a ponto de guiá-lo para dizer: aqui você pode se alimentar, porque daqui tem um alimento fresco, saudável e bom para nutrir a sua vida. Então Davi pega esta metáfora e diz: assim como a ovelha não tem um discernimento do que é bom e do que é ruim para o seu alimento próprio, e alguns estudiosos dizem que uma ovelha chega a mastigar um alimento por cerca de 8 horas de relógio. Ou seja, quando o pastor traz um alimento muito bem direcionado, a ovelha mastiga aquele alimento por muito tempo, dizendo o seguinte: eu estou guardando e preservando para nutrir a minha vida, a ponto de eu produzir algo no futuro. Glória a Deus. Aleluia. É a mesma coisa na igreja, que identifica, são os líderes espirituais constituídos por Deus, que tem um alimento direcionado por Ele, para que as pessoas possam ser alimentadas em pastos verdejantes. Louvado seja Deus. É referindo-se a alimentos finos, direcionado pelo Espírito de Deus, a ponto de pessoas nutrir as suas vidas espirituais e ter desenvolvimento e produzir frutos dignos de arrependimento. Porque quando a ovelha come em pastos verdejantes, ela produz não. Você sabia disso? E segundo a história, quanto mais velha a ovelha, mais ela produz. Quer ser vilã? Fala aquele capote bonito que cobre pessoas,
que nutre outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é bom ter um alimento bom, irmãos. Mas sabe por quê? Ovelha não come qualquer coisa, não come qualquer alimento e não sai desesperada correndo por qualquer alimento. Essa alusão é poderosa. Davi está dizendo que ele, como ovelha do Eterno, ele não corre atrás de qualquer alimento, mas ele está preso no alimento do Evangelho para o crescimento do fruto e gerar no meio de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso bate em nós. A primeira vez que eu saí externamente para pregar, eu fui pregar numa igreja que era congresso de mulheres. E então quando eu cheguei, a igreja tinha mais de 50 mulheres, uma igreja lotada de mulheres, tanto na parte da nave quanto na tribuna. E então eu subo, e a líder, esposa do pastor, me olhou meio assim, disse: um homem para pregar na mulher, quem o convidou? E eu percebi aquela rejeição a princípio, porque o evento era algo direcionado para a mulher. E quando eu acabei de ministrar, as mulheres, por bondade de Deus, no púlpito estavam todas chorando. A igreja tomada com aquela glória, eu chorando, pregando, uma alegria do Espírito tomou cada um de nós. E quando acabou aquele culto, aquela mulher me perguntou: de onde você é? E por onde você andava? Eu nunca ouvi falar do seu nome. Sabe por quê? Eu disse para ela: eu tenho 13 anos e 6 meses que nunca saí da minha congregação para andar por outra congregação aí qualquer, nem seja para pregar. Ela disse: é verdade, pode buscar lá na Assembleia da Cidade Nova, onde eu fui oriundo, que lá eu permaneci 13 anos e 6 meses servindo a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não me enchia os meus olhos quando alguém chegava: vamos num culto ali, vamos falar, tem um alimento bom ali, alguém fala ali. Jorge chegou e disse: pastor, veja esse homem aqui. Quando eu olhei o vídeo, nós debatemos aqui, eu e ele, no bom sentido, e o homem dizia no vídeo assim: Deus está mudando a sua história, Deus está mudando o quadro da sua vida. Aí nós chegamos à conclusão que esse tipo de mensagem atrai multidão. Eu disse para ele: quando você chega no ponto de ônibus, como eu também gosto de pregar, e você chega lá e diz: irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus hoje convida todos a se arrepender dos seus erros e converter-se a Ele para que gere frutos dignos de arrependimento. As pessoas olham para você e dizem: é maluco, é doido, olha o que ele está falando. Mas se você pular do ponto, abra sua mão aí, eu vejo uma chave na sua mão, você junta uma multidão no ponto e vão começar a dizer: surgiu um profeta aqui na terra. Vão ali que ele está entregando chave de casa, chave de carro, está entregando rolo que nem os 450 profetas faziam com Acabe. Sobe, que o Senhor é contigo e vai entregar na sua mão. Quando Micaías chegou, ele disse: não vá, vai cada um para sua casa em paz, porque Deus vai fazer você morrer lá, porque Israel está disperso. Nós precisamos de Micaías levantado nessa geração, que fale a vontade de Deus e não massageie o nosso ego. Glórias a Jesus. Aleluia. A mensagem de Davi no Salmo 23 é a dependência total de Deus. É alimento sólido que deveremos ter para a igreja, irmãos. Preservamos mais uma profecia predita pelo homem que vai atender a minha expectativa e massagear o meu ego, do que ouvir uma palavra dura que vai me consertar. Pode observar, história da noite para o dia. Se o cara começar a massagear o seu ego, começar a falar palavras boas que nós queremos escutar e ouvir, começar a profetizar que Deus vai abrir tudo na minha vida, aí é maravilhoso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, eu não tenho um amparo por isso. Os que Deus entregou profecia, na sua maioria, estão precisando ser consertados. E os que Ele entregou profecia que ia prosperar, é porque andava no centro da sua vontade. Glórias a Jesus. Que tipo de alimento nós estamos tendo para a nossa geração? Que tipo de alimento espiritual você está comendo por aí? Que tipo de alimento espiritual tem nutrido a igreja do século 21?
Procura mensagens que Jesus está voltando. Procura mensagem de arrependimento. Procura mensagem de conserto. Quando Deus levanta o profeta e bota o dedo na cara de alguém e diga: olha, se arrependa hoje, porque senão Deus vai te matar. Aí ele é maluco. Não, expôs a pessoa assim. Como é que pode? Deus não faz isso. Faz sim, irmão. Eu disse ao meu Valdir aqui, veio umas duas visitantes. Deus levantou e disse para ela: se conserte hoje.